ver. Bom dia, Pati. Bom dia, Nath. Bom dia, outra Nath. Oi, Oi, Paula. bom dia. Bom dia. Tá me escutando? Tô te escutando. Só não tô... Agora eu estou te vendo. Deixa eu tenho que arrumar, acho que eu vou dar uma altura aqui no celular. É isso que eu ia falar. Eu acho que precisa levantar um pouquinho. Ah, aqui acho que dá, né? Daí, Tá. Agora sim. Tá ótimo. esperar mais uns minutinhos. Sim, sim. O pessoal tá É o pessoal entrando. entrando. É... Como que você tá, Lu? Tá frio hoje, não tá? Um pouquinho friozinho. Tá gostoso até. É, aqui tava garoando até há pouco tempo e bem friozinho, tá um ventinho gelado aqui. Então, bom dia, gente. Eu sou a Paula, eu sou professora de yoga. Convidei hoje a Lu para a gente falar um pouquinho sobre as nossas emoções na Covid, né? Durante essa fase da pandemia, trabalhando um pouquinho essa ideia de luto, né? Como mais uma perda de elo significativo, de símbolos, não só relacionado com a morte física, e porque acho que faz a gente compreender um pouco o nosso espaço também e como agir diante da pandemia, né? Então, nessa Uhum. tentativa desse cuidado é que eu pensei nessa live. E bom dia, Alex. Bom dia, Brenda. E aí eu pensei em iniciar com essa noção, se a gente tem essa noção de vida e morte, entre elas existe um tempo, né? E esse tempo que a gente precisa trabalhar o nosso desenvolvimento humano, passando por todas as adversidades e sendo uma pessoa melhor, né? Então, eu escolhi até um trecho Uhum. do Antônio Cândido para a gente iniciar a nossa conversa, que é o seguinte: acho que uma das coisas mais sinistras da história da civilização ocidental é o famoso dito atribuído a Benjamin Franklin: tempo é dinheiro. Isso é uma monstruosidade. Tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido da nossa vida. É esse minuto que está passando. Daqui a 10 minutos, eu estou mais velho. Daqui a 20 minutos, eu estou mais próximo da morte. Portanto, eu tenho direito a esse tempo. Esse tempo pertence aos meus afetos. É amar a mulher que escolhi, para ser amado por ela, para conviver com os meus amigos, para ler Machado de Assis. Isso é tempo. E justamente a luta pela instrução do trabalhador é a luta pela conquista do tempo como um universo de realização própria. A luta pela justiça social começa por uma reivindicação do tempo. Eu quero aproveitar o meu tempo de forma que eu me humanize. As bibliotecas, os livros, são uma grande necessidade da nossa vida humanizada. Então, e aí partindo dessa análise, vamos começar. Então, Lu, eu queria que você definisse um pouquinho esse conceito de luto e se eu estou certa também, né, no meu raciocínio,
nesse momento de pandemia, que a gente começa o ano de 2020, né, perdendo, assim, a nossa referência, né, é, de trabalho, de afetos mesmo, né, porque a gente precisou se distanciar fisicamente das pessoas, né, e como a gente lidar, né, porque no começo a gente quer negar, eu vi muitas pessoas, né, no início, assim, colocando a situação daqui um mês tudo vai voltar ao normal. Então, como se a gente fosse viver da mesma forma, como se num processo mesmo de negação, né? De como que eu vou encarar as coisas a partir de agora, né? Então, eu queria que você conversasse um Uhum, pouquinho sobre uhum. isso. Pode falar. Bom, bom, Paula, acho que antes de mais nada eu queria muito agradecer o teu convite. Eu acredito que essas conversas elas são extremamente necessárias, são reflexões pertinentes para o momento que todos nós estamos vivendo, né? É, então, quando você fala desse momento que a gente está vivendo, desse contexto que a gente está passando, né? É, a pandemia em si, ela trouxe é, inúmeros questionamentos, inúmeras ressignificações na vida de todo mundo. Tá, Né? Você está me ouvindo, Paula? tá cortando um pouco o seu áudio. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Será que melhorou um pouquinho? Fala para mim. Melhorou? Tá um Vê se pouquinho de melhorou agora. agora tá mudo. Tá mudo? Eita, nós. Tá. Então, peraí, deixa eu só. E agora, melhorou? Vê se melhorou o som. Sim. Sim? Então Sim. tá bom. Não, então o que eu estava te falando é o quanto essa conversa, o quanto eu acho que esse convite que você faz, não só para mim, né, para a gente ter essa conversa, mas o convite para as pessoas, você fala dessa reflexão, você fala da possibilidade da gente falar sobre algo que é muito desconhecido, sobre algo que tem gerado muita angústia em muitas pessoas, mas é uma conversa que tem que acontecer até para a gente poder falar dessa reconstrução e refazer uma narrativa, né, uma narrativa de vida. Né? Então, quando você fala da questão da pandemia, a pandemia é algo completamente sem precedentes. Historicamente, nós não temos esse modelo, essa referência, essa trajetória para usar até como modelo e referência para o que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, eu gostei muito desse teu texto, porque traz essa questão o tempo é dinheiro. E nós estávamos nesse movimento muito intenso, em que o tempo era o dinheiro. Né? O mundo estava muito acelerado. Né? Se a gente puxar uma linha do tempo, a trajetória das pessoas, todo mundo trabalhando muito, todo mundo se dedicando muito, todo mundo muito conectado, todo mundo em função de. E do dia para a noite, nós fomos obrigados a parar. A parar. Tudo parou. Né? Até essa reformulação. Vou até usar você como exemplo, né? Onde você dava aulas ao vivo, você teve que parar, você teve que repensar, se replanejar e se reformular. Né? E hoje as suas aulas são virtuais. Sim. Olha que incrível, né? Olha que recurso, que ferramenta, que coragem, né, de experimentar esse novo mundo. A gente chegou até a conversar um pouquinho, né? A gente estava bem naquele momento do para tudo, o que vai ser, como vai ser, né? Todo mundo passou do dia para a noite a viver nessa situação
inusitada, desconhecida, assustadora. Então, quando você fala dessa questão da negação, né, do quanto as pessoas, num primeiro momento, não, vai durar uma semana, vai durar 15 dias, vai durar só um mês, não é tão grave. A gente fala de uma situação, Paula, muito assustadora, muito ameaçadora, né? Da noite para o dia, aquela pandemia, aquilo que a gente estava escutando falar, estava lá na Ásia, chegou na Europa, mas ainda estava muito longe. E de repente ela estava aqui. De repente ela estava acontecendo no hospital do lado da nossa casa. De repente ela estava acontecendo com o familiar de um conhecido de um amigo nosso. E com isso a gente foi entendendo que a situação é muito séria, que a situação é muito assustadora e o quão ameaçado nós todos estamos. Então, pensando no conceito do luto, nós estamos sim todos num luto coletivo. Nós estamos sim falando e pensando nessas profundas e diversas perdas que tivemos na nossa vida. Então, o que ontem era tempo é dinheiro, e tudo era trabalho, tudo era voltado para um planejamento, para um caminho, para uma trajetória que a gente estava definindo, deixou de existir, deixou de ser. Por isso a gente fala do nosso mundo presumido, né, do futuro presumido, do futuro planejado, do futuro esperado. Está tudo suspenso. A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. A gente não sabe como vai ser esse dia de amanhã. Tanto é que tem um conceito que agora a gente escuta frequentemente, que é esse novo normal. E de verdade ninguém sabe o que é esse novo normal. Né? Ninguém sabe exatamente o que esse novo normal vai significar, vai representar, vai funcionar. A gente não sabe. Né? O que a gente sabe e o que a gente tem, diga. Até que eu até comentando com você, né? Que no yoga a gente fala muito de momento presente, né? Então, conecte-se ao momento presente. E é o mais difícil você se conectar com o momento presente, porque a ansiedade vem aquilo que você espera, né? Sempre com o amanhã. E de repente a gente não tem nem a base de calendário para programar a nossa vida, né? Uma viagem, ou encontrar um familiar no aniversário, são coisas simples. E quando você retira essa ausência, tem essa ausência desse calendário, a ansiedade vai subir a níveis absurdos, né? Então, como que a gente começa a lidar com essa questão? Realmente a gente precisa viver o momento presente, é o dia a dia, né? Como que a gente constrói a nossa relação dentro da nossa casa, dentro do nosso universo, como conecta com as pessoas que a gente ama, e tem que ressignificar tudo isso, né? E olha quanta ressignificação, né? É exatamente isso, é uma ressignificação com o nosso trabalho, com as nossas relações, com a nossa conexão virtual, aquela que a gente conhecia até ano passado, começo desse ano, ela também mudou. Por mais que nós estejamos conectados, se a gente olhar hoje o que é a conexão virtual, ela se transformou, ela teve que se reinventar, né? De repente, as empresas que estavam a todo vapor, elas precisaram se reinventar. Profissionais hoje trabalhando em home office. E não é só trabalhando em home office, né? Todas as outras perdas e todos os outros ganhos que vieram com essa transformação toda, né? Então a gente fala desde pessoas que estão se reinventando, porque estão dando conta do trabalho, estão dando conta de filhos, estão dando conta da casa, estão dando conta das relações à distância, muitas pessoas estão cuidando à distância de seus pais, de tios, de pessoas mais idosas, né? O quanto essas relações também se transformaram, o quanto essas relações também foram realocadas, né? Acho que dentro desse contexto todo que a gente tá hoje, né? E pensando sempre, Paula, no quanto a ameaça, o medo, é uma situação que traz muito esses sentimentos, está muito intrínseco isso, né? Tá nos poros, tá tudo à flor da pele.
E quando eu falo desse medo, eu falo de um medo real, o medo de um inimigo invisível, né? Então é o medo real da morte, é o medo real de perder alguém, é um medo real de adoecer. O que significa esse adoecimento? O que representa esse adoecimento? Como é que eu vou ficar doente? Porque além do que a gente fala de vários tipos de sintomas, por exemplo. Então a gente fala de muita coisa, muitos aspectos que não estão no nosso controle, que são ameaçadores, e que para muitas pessoas está sendo aterrorizante, né? Porque eu costumo brincar e dizer, né, que hoje uma simples ida para um mercado está munido de muito estresse, tá? É o estresse para sair de casa, é o estresse para entrar no mercado, é o estresse para comprar as coisas, é o estresse para passar no caixa, é o estresse para chegar em casa, ter que esterilizar tudo. Olha quanta coisa que acaba acontecendo, que situação é essa que a gente está vivendo agora, que a gente está tendo que dar conta, né? E estamos dando conta, né? Dentro da possibilidade de cada um, a gente fala desses recursos, né? Eu acho que dessas ferramentas que cada um está buscando dentro de si para lidar e para sobreviver a tudo isso. Sim, e assim, gente, pode mandar perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Luísa, tá? Fica à vontade aí para vocês fazerem perguntas. E a questão, assim, que eu vejo, assim, que tem ajudado bastante as pessoas é a questão da solidariedade, né? Porque dentro desse contexto também, nós temos tá numa condição de privilégio, né? Então, de poder trabalhar em casa. Eu vejo que ainda a gente aqui que está no interior tem um quintal, né? Quem está em apartamento não tem nem como tomar sol. Então, a gente está num privilégio, né? E aí eu vejo que o que às vezes tem um pouco assim, realmente, né, da histeria, né? Tipo, de tentar lidar com tudo isso, e ao mesmo tempo tem as pessoas que estão assim mais abertas assim, não, o que a gente pode fazer nesse momento para atenuar a nossa dor e o sofrimento do outro, porque quando a gente pensa em vidas, a gente tem que pensar que toda a vida importa, não importa se vai morrer uma ou 1 milhão, né? E a gente está aí numa subida, né, de mortes, então aí eu tenho até algumas alunas que se uniram aí para entregar a cesta básica, estão se fortalecendo. Então, é a questão da solidariedade e da responsabilidade, né, que a gente precisa ter para entender que a gente ficando em casa, quem tem essa condição de privilégio, né, a gente está também não colocando outras pessoas em risco, né? E às vezes parece que é tão difícil o todo entender isso, que gera uma frustração, uma raiva na gente, que a gente não consegue lidar também, né? Não, e olha quanta emoção que você está falando, né, Paula? Porque você está falando dessa frustração, você está falando de uma situação que traz raiva, você está falando de uma situação do medo, da tristeza, né? E você trouxe um ponto que eu acho importante a gente olhar com muito carinho, que é essa condição de tá numa condição mais favorecida, né? Privilégio, foi essa palavra que você usou. Sem dúvida, né? Eu acho que são condições que ajudam nesse lidar com todas essas dificuldades. Mas a gente não pode esquecer que, apesar desses privilégios, as pessoas também estão sofrendo, né? Um ponto que eu tenho percebido e o que eu tenho até escutado é que as pessoas que estão nesse privilégio não
estão com muito direito de se queixar, de reclamar, de sofrer, né? E a gente está falando de sofrimento de todos, né? Óbvio, cada um dentro do seu contexto, da sua maneira, cada um sofrendo do seu jeito, mas as pessoas estão sofrendo de um modo geral, né? Então, até para a gente tomar um pouco de cuidado para não minimizar o sofrimento, uma vez que estamos numa condição mais privilegiada. Não sei se isso faz sentido para você. Não, faz. Porque, apesar do privilégio, estamos distanciados também, a saudade também aperta, as crianças também estão longe das suas famílias, dos seus avós, da sua escola, nós longe da nossa rotina, seja dos pacientes ao vivo e a cores, seja você dos seus alunos. Então, óbvio, dentro de proporções, né? Então a gente fala dessa dificuldade, né? Eu tenho uma pergunta aqui: como que lidar com essas frustrações e ressignificar tudo? Eu acho uma ótima pergunta, né? Como fazer com tudo isso, né? Você trouxe a questão da solidariedade, Paula. Você sabe que a solidariedade, o ajudar o outro, as pessoas empenhadas, fazendo o que sabem. Então, eu estou vendo um monte de gente, de repente, costurando máscaras para doação, fazendo... O quanto mobilizou, o quanto mobiliza uma rede, né, de pessoas que estão encontrando nessas ações recursos para dar conta de tanta impotência, né? Porque quando a gente fala dessa situação que a gente está hoje, é uma situação que dá muita impotência, porque a gente está em casa e é aí que vem a ansiedade, né? E o amanhã? E aquela viagem que eu ia fazer? E o meu aniversário que está chegando? E aquela festa que eu estava planejando? E a promoção no meu trabalho? E todos os nossos planos, todos os nossos projetos, todo o nosso futuro está suspenso. E agora o que eu faço com tudo isso? E a solidariedade tem sido uma enorme ferramenta. Você sabe que tem sido uma grande estratégia para muitas pessoas para conseguirem se sentir mais potentes diante de tanta impotência. Então, a solidariedade, ela tem muito dessa função também, né? Dessa proteção, dessa sensação de ser útil, né? Aí, o que fazer, né, para ressignificar tudo isso? Quais são as estratégias que a gente tem, né? Então, de ordem prática, aquilo que a gente ouviu no começo, né? Evitem excesso de informações, evitem excesso de notícias, saiam um pouco, desconectem um pouco dos excessos, isso permanece, né? Eu entendo que informação é fundamental, informação direciona, informação dá segurança, informação orienta, mas excesso dela transborda, excesso dela potencializa, pode potencializar ainda mais toda essa ansiedade que a gente está vivendo, né? Então, ficar na televisão conectado, ouvindo tanta notícia difícil, tanta notícia ruim, é um fomentador que a gente tem para a nossa ansiedade e para a angústia que a gente está vivendo, né? Então, isso é um recurso. Então, você quer ter notícias, você quer ter informações? Evita fazer isso antes de dormir. Evita ligar a televisão à noite, na hora do jantar. É tudo que a gente precisa para o nosso cérebro começar a ficar ativo, acionar todas as nossas defesas, todos os nossos raciocínios. E como é que está a qualidade do teu sono? Né? É uma pergunta que eu lanço para todo mundo. Como é que vocês estão dormindo? Vocês estão conseguindo dormir? É um sono restaurador? Como é que está a sua rotina? Eu tenho visto muito paciente trocando o dia pela noite. E trocando o dia pela noite, por quê? Porque escapou a rotina, porque seja porque ficou na televisão por muito tempo, seja porque está muito envolvido em atividades ou mesmo no trabalho, seja... como é que está a sua rotina? Como é que está a rotina da alimentação? Vocês estão conseguindo comer?
E eu não estou falando comer bem, ter que comer bem, né? Eu estou falando horários. Vocês estão cumprindo horários? Tem horário do café da manhã, do almoço, do jantar, do cafezinho do meio da tarde, né? E são estratégias. Essas são estratégias que organizam, Paula. São estratégias que minimamente nos dão segurança. As pessoas falam bastante da dificuldade de dormir, né? Eu tenho uns pesadelos, assim, né? No começo, assim, agora até que eu tô dormindo melhor, assim, mas no começo eu sonhava que eu tava no mercado e as pessoas vinham pra cima de mim e eu tinha que ficar fugindo delas, assim. Olha, Nossa, eu acordava olha. desesperada e com sintoma de Covid já. É, é, é. Eu tava assistindo a aula de um psiquiatra e ele brincou, né? Ele falou, gente, se você não tá com toque, alguma coisa tá errada, você tá desinformado, né? É uma brincadeira, mas eu acho que ilustra muito esse momento que a gente está vivendo, né? O quanto a gente fica hipervigilante, o quanto a gente fica... olha os nossos alertas todos acionados. Eles são importantes, Paula. Essa atenção, esse cuidado que a gente tem que tomar hoje para ir no mercado, ela é fundamental, né? Mas a gente não pode ficar o tempo inteiro com esses alertas acionados, porque é isso, senão a gente já nem dorme mais. E um corpo que não dorme, né, uma pessoa que não descansa, uma pessoa que não repousa, ela padece. Né? Uma pessoa que não está conseguindo se alimentar, ela também adoece. Né? Tá bom, Lu, mas eu não estou conseguindo comer bem o tempo todo. Tem a questão alimentar que está muito desorganizada do que comer. Gente, comer besteira, às vezes, tá tudo bem também. Né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar num excesso de autocobrança, em que a gente tem que estar bem o tempo todo, em que a gente tem que estar controlando o tempo todo o que a gente está sentindo, nisso tudo que a gente está vivendo. Ter momentos mais difíceis, ter momentos em que a gente se sente mais triste, mais introspectivo, mais choroso, mais irritadiço. Tem pessoas que estão ficando muito irritadas, né? Tem pessoas que estão ficando muito mais agressivas. A gente fala de sintomas. A gente fala do quanto essa situação potencializa os afetos, né? Tem uma pergunta aqui que já vai para um tema que a gente já ia abordar também, né? Que é a questão do isolamento social, né? Com o medo da gente ter contato com outras pessoas, vão se distanciando cada vez mais, né? Quais os aspectos isso na nossa vida, desse distanciamento, né? Desse isolamento? Como que esse medo atrapalha até na relação de afeto, né? Como que encontrar essas pessoas, não encontra mais essas pessoas, como é que a gente lida com o isolamento social? Uhum. Talvez pensar que nós não estamos isolados pessoalmente. Socialmente, nós não estamos isolados, nós estamos distanciados. Pensar dessa maneira, Paula, ameniza um pouco essa ruptura, essa sensação de rompimento que a gente tem. Porque quando você pensa no isolamento social, é como se realmente você tivesse perdido o contato com todo o meio à sua volta. E isso não é verdade. Está aqui o maior exemplo. A gente está conectada, tem um monte de gente conectada, estamos todos em comunicação. É claro, é como a gente gostaria? Não é. Você mesma brincou quando eu falei dos seus alunos que você fez assim, ai, que vontade de dar um abraço num aluno, né? Que vontade de dar um abraço nas pessoas, né? A minha irmã eu encontro à distância, de máscara, cheio de cuidados, precisa, são necessários, mas é horrível, eu concordo. Que vontade de dar um abraço, de dar um beijo, de ficar junto, né, de ter as pessoas perto da gente. Então, a gente tem que mudar um pouco esse conceito
do isolamento para o afastamento. Nós estamos afastados socialmente, nós não estamos isolados. Né? Até porque isolamento traz uma coisa quase isolados numa ilha, né? Desconectados. Isso não é verdade. Nós estamos conectados. O que a gente tem que entender e ficar muito atentos é que tipo de conexões que a gente está conseguindo fazer com as pessoas hoje. De novo, não é como a gente gostaria, não é como a gente culturalmente está acostumados. Né? Culturalmente a gente é uma cultura do toque, né? Do beijo, do aperto de mão, do abraço. É nosso isso. Então, sim, tá difícil, concordo, tá muito difícil. Sim, isso gera sofrimento, concordo também. Né? Então, a partir do momento que a gente entende isso que a gente está sentindo, e a gente não só reconhece, Paula, mas a gente valida o que a gente está sentindo, porque isso é uma questão importante, é a gente poder validar o que a gente está sentindo. Que acho que entra um pouco naquilo que você falou do estarmos numa condição privilegiada. A gente também tem que validar que, apesar do privilégio, estamos sofrendo, né? É uma atenção e um cuidado que eu acho fundamental, eu acredito ser fundamental para que nos dê até condição e recursos para a gente reavaliar, reorganizar, ressignificar e refazer uma narrativa dessa nova realidade, dessa nova verdade que a gente está inserido hoje. É que eu fico pensando, né? Quem ainda eu acho que é difícil mais ainda para quem está solteiro, né? Porque você tem que distanciar da sua vida também afetiva, né? Porque é o medo, você não sabe se vale, né? O medo, né? Passar o perrengue pelo medo, né? E aí também acho que as pessoas vão ficando mais carentes, né? E quem tem os parceiros também tem outras questões, né? Você está ali 24 horas com a pessoa. E aí você... Olha quantos desafios. Olha quantos desafios, Paula. Você também precisa de um espaço, né, para você. Para você. Você tá não, ali. Não, eu tenho pessoas que me falam, putz, que sorte é de quem tá solteiro e quem tá sozinho, porque consegue ter esse lugar. Eu conheço pessoas que estão sozinhas e estão falando, nossa, eu dava tudo para estar com alguém, porque a gente fala de vários desafios de várias ordens, né? De várias frentes. Tá vendo como não tem o privilegiado? Não tem Claro que eu entendo o que você está querendo dizer numa questão até social, mas tá vendo como tá todo mundo navegando no mesmo mar? Uhum. Pois é. E aí quem tem criança também, né? Tá louco, tá numa loucura, por causa da rotina mudou, né? Então você tem que tentar estabelecer a rotina, né? Que nem a Ju falou, tem criança, tem que manter a rotina, né? Então, e é difícil manter a rotina. Tem que manter a rotina, né? E equilibrando um monte de pratinhos, né, Paula? E quem está em home office não tem a divisão do trabalho e da vida pessoal. Fica meio que tudo misturado, um bololô. E você às vezes trabalha até muito mais, porque e vai trabalhando, e às vezes à noite você está respondendo e-mail, uma loucura, vai ficando estressado, tirando as questões físicas, né? Porque eu sou massoterapeuta também. Então, o que aconteceu? Eu não estou trabalhando, né? Porque tem contato direto com a pessoa, não tem muito sentido. E pode ter os riscos e tal. E ao mesmo tempo, para mim, é angustiante, é muito angustiante você ter um conhecimento e esse conhecimento pode ajudar uma pessoa e você tá tão impossibilitado olha, até quase choro, de ajudar. Porque às vezes eu vejo os alunos com dor, a minha vontade é de pegar o computador, entrar dentro do computador, tipo, isso aí não deixa eu soltar seu pescoço. Deixa eu soltar sua lombar, né? E aí, não dá, né? Não dá. É loucura. Olha que impotência, né? Olha o tamanho da impotência, né, Paula?
porque e estamos dentro dessa impotência mesmo, né? Então, você está falando de equilibrar esses vários pratinhos, né? Então, tem que dar conta do home office, tem que dar conta dos filhos, tem que dar conta da escola, porque hoje também tem essa questão, tem que dar conta da casa. Gente, não dá para dar conta de tudo na qualidade que a gente dava até 5, 6 meses atrás. Não dá, não dá. Às vezes as pessoas estão tentando cumprir com todas essas tarefas com a régua lá em cima. E, Paula, não dá porque é humanamente impossível, não dá porque a gente está falando de inúmeros afetos que estão despertados, a gente está falando desse contexto do isolamento que já passou de 3 meses, o próprio isolamento, ele traz essas fases, ele traz essas etapas, né? Então, no começo do isolamento, as pessoas estavam de uma maneira, no meio do processo, as pessoas já estavam em outra, e agora as pessoas estão apresentando outros tipos de comportamentos, de sintomas, de respostas. Então, abaixa um pouco a régua, abaixa um pouco esse excesso de autoexigência. Né, que fica essa coisa, tenho que cumprir o trabalho do jeito, né, com a mesma qualidade, mesmo desenvolvimento, mesmo desempenho de um tempo atrás. Há um tempo atrás, a gente não estava vivendo o que a gente está vivendo hoje. Então, isso também é uma estratégia para a gente diminuir a ansiedade, diminuir a angústia. Né, a partir do momento que a gente se conscientiza que hoje a gente faz o que dá, hoje a gente entrega o que é possível. Qual é o alerta que eu trago, que eu falo? É ficar muito atento no tamanho desse sofrimento que as pessoas estão passando, estão vivendo. Né? Até esse contexto da pandemia, tem se falado muito das 3 ondas. Eu não sei se você chegou a ouvir falar disso, se você chegou a ler alguma coisa sobre isso. Mas em que a gente fala dessas 3 ondas. A primeira onda foi a chegada da pandemia. Né, a chegada do Covid, os pacientes adoecendo, os pacientes precisando do suporte hospitalar, os pacientes precisando de UTI, os hospitais tendo que dar conta. Essa foi a primeira onda. A segunda onda, a gente fala dos pacientes com doenças pré-existentes e muitos pararam de procurar seus médicos, pararam seus tratamentos. Então, a gente fala de situações de quadros de hipertensão, diabetes, alguns pacientes oncológicos. Esses pacientes também precisam de acompanhamento, também precisam de apoio, também precisam. Quais são os impactos que essa suspensão desses tratamentos vão ter? Esse é o que a gente chama da segunda onda. E a terceira onda é a questão da saúde mental. Né? Então, qual é o alerta que eu faço? Qual é o alerta que eu trago? Fiquem atentos. Atentos a vocês, atentos às pessoas próximas, atentos a amigos, pessoas que vocês identificam que estão em sofrimento muito agudo, muito intenso, talvez procurar uma ajuda profissional, a ajuda de um especialista, seja necessário. Né? Então, de novo, estar sofrendo faz parte, estamos todos. Agora a gente precisa entender qual é o nível desse sofrimento e o quanto esse sofrimento está paralisando, o quanto esse sofrimento está impactando no nosso dia a dia, o quanto esse sofrimento está trazendo prejuízos para o nosso cotidiano. Né? Então, esse é um alerta que eu coloco, porque a gente precisa estar atento. E às vezes a gente não consegue se perceber, né? Mas se a gente consegue olhar para o nosso amigo e falar, não estou te achando legal, ou achei uma publicação estranha, quer conversar, talvez buscar esse outro viés de acesso para poder oferecer uma ajuda. E a gente pode ajudar de que forma também essas pessoas? Você sabe, Paula, que às vezes só... Elas não querem... Porque, só da gente... A gente até sabe que a pessoa precisa de tratamento, né? Mas como a gente se fazer presente de forma com qualidade? Porque às vezes você quer até falar alguma coisa, mas eu fico assim, não sei o que falar, né? Porque como tá todo mundo em sofrimento também, não sei como que dá uma coisa de esperança, assim, né?
Ai, você tenta buscar dentro de você, ou ficar presente mesmo, né? Porque às vezes a gente fala, não, vou ficar chamando, vou ficar puxando a conversa para que ela não se sinta sozinha, que ela se sinta acolhida, né? E Talvez seja como uma é que. estratégia, talvez seja uma alternativa, né? Às vezes a pessoa, só de saber, Paula, que ela foi vista, que ela foi percebida, que tem alguém olhando por ela, já tem um efeito terapêutico, já tem um efeito acolhedor. Né? Eu entendo, porque tem muitas pessoas que a gente até identifica uma necessidade de um acompanhamento profissional, de um atendimento mais profissional, mas não tem problema, não importa. Né? No nosso contexto antigo, eu costumava brincar e dizer que um cafezinho podia salvar uma vida. Eu falei isso muitas vezes em muitas empresas que eu dei palestra. O que é o cafezinho que pode salvar uma vida? Às vezes a pessoa não está bem, só do colega do lado falar, vamos tomar um café? E perceber, reconhecer e mostrar que o outro é importante na vida dele, já tem um efeito, já é alguma coisa. Né? Hoje a gente não tem o cafezinho, mas a gente tem um cafezinho virtual, talvez. Não, pega uma xícara. Perceber que aquele amigo não tá legal, talvez marcar um happy hour, talvez marcar sei lá, um café da manhã, ou talvez marcar um bate-papo, ou mandar só um WhatsApp, um oizinho, só de dar um. É uma forma da gente mostrar para o outro que o outro é importante para a gente. E quem está em solidão, quem está em sofrimento, quem está muito desamparado, Paula, muito desorientado, isso pode ser um norte. Tem um direcionamento, tem um para quem correr. E para as pessoas que precisam de ajuda, você que está nesse meio, né? As pessoas que precisam, e dentro desse contexto não tem dinheiro. Tem tratamentos gratuitos disponíveis neste período? Sim, sim, sim. Nós, na verdade, até é um movimento que aconteceu muito grande dos psicólogos, de várias áreas, né? Acho que a gente tem que falar de várias áreas da saúde, mas falando do meu mundo, né, do meu grupo, os psicólogos sim teve um movimento enorme. Então a gente fala vários tipos de recursos e vários tipos de apoio, Paula. Desde 0800, tem o SOS emocional, que é um número telefônico que as pessoas podem ligar para buscar um apoio imediato. Tem o próprio CVV, né, que é um recurso que eu acho ele fantástico para uma situação de crise. Tem profissionais que estão atendendo virtualmente, online, gratuitamente. Eu mesma participo de um grupo em que a gente está oferecendo atendimento voluntário para profissionais da saúde que estão trabalhando diretamente com o Covid, ou para enlutados pelo Covid. Então, famílias enlutadas, amigos, pessoas que perderam alguém pelo Covid, a gente está oferecendo grupos de suporte com números específicos de sessão, de encontros, tudo online, claro, para oferecer esse tipo de apoio e esse tipo de suporte. Então, até se alguém precisar ou qualquer coisa, pode me mandar pergunta, pode entrar em contato comigo, que se eu tiver pessoas para caminhos ou pessoas para indicar, eu farei com enorme prazer. Então, temos Né? sim. Porque às vezes, né, a pessoa até fica assim, ai, não tenho como, não sei aonde, e Uhum. precisa mesmo. A gente identifica, acho que facilmente, as pessoas que precisam que a gente não dá conta enquanto amigos. Uhum. Sim, 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 sim. Você sabe que tem um grupo grande, tem uma referência grande que a gente tem em São Paulo, que é o Vitaleri, que eles trabalham muito com a questão da prevenção e da pós-venção do suicídio. E a responsável, a Karen Scavazini, ela fez uma parceria com o Google.
em que eles fizeram toda uma listagem, todo é quase um catálogo de todos os serviços de saúde mental disponíveis no Brasil. Então, eu até posso compartilhar isso com você, e aí a gente compartilha isso para o máximo de pessoas possíveis, porque é um recurso enorme que a gente tem e que está de fácil acesso. Até o objetivo dessa parceria dela, do Vitaleri com o Google foi esse, foi facilitar o acesso a essas informações. Mas, e você quer colocar alguma coisa, Lu? Estamos aí. Quanto tempo a gente tem ainda, Paula? 15. Temos 15 minutos. Não, eu acho que tem um ponto que eu queria colocar, Paula, que até foi uma coisa que você comentou ontem quando a gente estava conversando, e eu acho importante a gente falar a respeito, que é em relação ao processo de luto, né? O que é o processo de luto? No que consiste esse processo, tá? O luto é um processo natural, esperado, para todo e qualquer rompimento de um vínculo significativo. O que é isso? Desde a morte de uma pessoa importante, querida na nossa vida, até as mais diversas perdas, que é o que a gente está falando até agora, né? Então, desde a perda do nosso mundo conhecido, a perda de um emprego, a perda de um animal de estimação, a gente fala dos mais diversos tipos de perda, né? Então, o processo de luto é esperado, é natural, e faz parte da nossa existência, faz parte da vida de todo mundo. Não tem como a gente não passar por esse processo, né? Até tem uma expressão que eu gosto muito, né? Que o luto e o vínculo são as duas faces de uma mesma moeda, né? A partir do momento que a gente se vincula, que a gente cria uma relação importante com algo, a partir do momento que a gente perde, a gente passa pelo processo de luto, né? Então, é o preço que a gente paga pelo vínculo, pela relação, pelo amor, faz parte, né? O que é esse processo, Paula? Ontem você chegou a falar das etapas do luto, né? Hoje a gente não trabalha mais com as etapas do luto. Hoje a gente não fala mais de etapas do luto. Por quê? Porque hoje a gente entende que o luto não é possível a gente categorizar o luto, colocar em caixinhas fixas, rígidas, engessadas. Cada enlutado vai viver o seu processo de acordo com a relação que tinha, com o vínculo que perdeu e com a forma que lida com a vida, né? Então, é um processo muito individual, muito único, em que não dá para a gente categorizar em etapas, em fases, né? Então, quando a gente fala do processo, o que é esse processo? É um processo em que ora a gente está voltado para a perda, ora a gente está voltado para a restauração, para a vida, para o amanhã, para o dia a dia, e ora a gente volta de novo para a perda, né? Eu gosto muito de usar a analogia do mar. O processo do luto parece muito com o mar. Horas a onda vem grande, né? Em alguns momentos vem uma onda gigante que nos dá um caldo, nos derruba, a gente quase não consegue respirar. Horas essas ondas vêm como marolinhas, né? Elas não deixam de existir, mas elas vêm em intensidades diferentes. Isso é um processo de luto. Esse é o processo que todos nós passamos quando perdemos alguém significativo, tá? Então, quando buscar ajuda, quando entender que um enlutado não está bem e que essa perda está gerando impactos complicadores na vida da pessoa, a partir do momento que a pessoa tem uma dificuldade muito grande de se reestabelecer na sua vida, né? Tem um período? Não. De novo, é individual, é único.
Eu não vou poder te falar que um processo de uma perda X vai durar 6 meses, 8 meses ou um ano. É individual, isso é cada um dentro do seu processo, cada um à sua maneira, sempre lembrando que hora a gente volta para a perda, hora a gente volta para a restauração. Hora a gente revive, sofre, volta a chorar, e aí depois a gente tem condições de olhar de novo para a nossa vida e seguir adiante. A partir do momento que esse movimento fica mais prejudicado, em que o sofrimento, de novo, toma uma proporção muito maior do que o suportável, aí um acolhimento, uma busca de um profissional especializado, de um apoio, é importante. Tá? Então, eu só queria deixar isso claro dessa nova forma de enxergar o processo. Porque quando a gente coloca em fases, fica muito engessado. E muitas vezes o enlutado, ele passeia nessas fases, né? Então, tem horas que a gente está em negação, tem horas que a gente está na revolta, tem horas que a gente está seguindo adiante, mas aí a gente volta a ficar revoltado, aí a gente volta a negar o que aconteceu. Lembra sempre desse movimento pendular. Lembra sempre desse movimento que hora tá na perda, hora tá na vida, tá? Então, era um ponto que eu queria só colocar. Tá. Então, eu queria já agradecer você pela sua participação. Se alguém quiser fazer a última pergunta, aí pode fazer, a gente ainda tem um tempinho. Agradecer pela disponibilidade de você estar aqui conversando com a gente, agradecer todo mundo que entrou na live. A minha primeira live, a gente ficou um pouco nervosa, né? A gente não sabe o que. Como conduzir. Você se saiu muito bem, tá? Porque a gente, no fundo, a gente quer perguntar tanta coisa, quer falar sobre tanta coisa, e o tempo é curto, né? No final, o tempo é bastante curto, né? Para dar conta de um assunto tão denso e tão complexo, né? Que você trouxe com bastante leveza. Que bom, que bom. E assim, e aberta para perguntas, tá? Qualquer coisa, pode chamar no privado, a gente vai se falando, isso para todo mundo, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, não deixem de buscar ajuda, né? Acho que esse é o principal carta que a gente tem que ter na manga, é ter claro que a gente tem para onde correr, a gente tem ajudas para buscar, para procurar. E exatamente isso que eu queria falar também, né? Às vezes as pessoas se sentem desassistidas ou sozinhas, né? Então também estou aqui para o que vocês precisarem, para as questões que precisarem, me coloco à disposição para que vocês sintam realmente que ninguém está sozinho nesse processo e que é um processo também de amadurecimento, né? Porque no yoga também tem a deusa Kali, que é a deusa da vida e da morte, né? Ela traz a doença, mas ao mesmo tempo ela traz a cura, né? Então, nesse processo a gente aprende, é um processo de desenvolvimento humano, né? Que a gente esteja aberto também para esse processo e tentar amadurecer e crescer realmente, se humanizar, né? Que a gente consiga realmente se perceber e perceber o outro, né? De forma que a gente é E semelhante. tentar fazer isso da forma mais leve possível, né, Paula? E tentar fazer isso da forma mais leve, menos cheias de cobrança, cheias de peso, né? E a gente fala do exercício da resiliência, né? Sim. Só uma questão que talvez agora até tenha curto para você falar. Quem tem pessoas com depressão em casa, nesse período de pandemia, e a pessoa Então, está pessoas com depressão. E a pessoa tá o quê? Desculpa, falhou. quando pessoas que têm pessoas com depressão em casa, depressão mesmo diagnosticada, como lidar com elas nessa fase assim? Acho que a condição diagnosticadas em tratamento, Paula, eu acho que
principal é a gente não interromper esse tratamento, né? Então, pessoas que estão em acompanhamento, não deixem de fazer o acompanhamento com psiquiatra, não deixem de fazer o acompanhamento com psicólogo. Hoje a gente tem telemedicina, se a pessoa não quer sair de casa, tem os atendimentos psicoterápicos online. Então, pessoas com depressão diagnosticadas em casa, elas não podem deixar os seus tratamentos de lado, tá? Isso é uma atenção e um cuidado enorme que a gente tem que ter, tá? Então, ficar muito atento a receituário, a não faltar medicação, né? E, sem dúvida, a gente tem que ter um olhar e um cuidado muito atento a esses quadros, né? Até pelo sofrimento, até pelas reações, até pela forma que a pessoa tá vivendo toda essa situação. Então, de novo, a gente entra naquilo, né? Se identifica que a pessoa não está bem, se é uma pessoa que está mais distante de você, talvez em alguns momentos seja importante você acionar um familiar, né? Buscar um apoio com um familiar, até para dar um alerta para esse familiar ficar atento a essa pessoa. Né? Então, ativar as redes de apoio, as redes de proteção que essa pessoa tem em volta dela. Tá? Mas a principal é não deixar os acompanhamentos e os tratamentos de lado. Então, tá bom. Então, aí a gente vai se despedindo para a gente não cair de uma hora para outra, senão cai, que eu acho isso, que é isso. Hora, né? Daí fica assim no ar, né? Então, a gente vai se despedindo, gente. Muito obrigada, bom final de semana para vocês. Obrigado mesmo por terem entrado, por ter ficado até agora. Obrigado, Lu, demais por você. Quando você quiser falar também, pode me chamar, a gente combina para outras conversas, porque acho que tem assunto para mais de metro, que nem eu falei ontem. Tá? Tem mesmo, tem mesmo. E obrigada de novo o convite e obrigada a participação de todos. Você vai gravar, Paula? Gente... Oi? Você vai gravar? Eu acho que eu deixei aqui para salvar, né? No... Então tá bom, então ótimo. Eu acho que é isso, né? Gente, eu não, Perfeito. me pode pedir orientação, porque aqui antes disso aí não é só encerrar depois que colocou no configuração, ou você acha que tem algum caminho aqui? Não, eu acho que ele te dá a opção de gravar no final, eu acho. Bom, mas aí você vê a hora que você desconectar e. Foi só de curiosidade, porque me perguntaram se ia estar gravada. Então tá bom, então. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Estou aqui ainda.